Pode sentar. Hoje eu não vou falar sobre os 5 ministérios, amém? Hoje eu vou falar sobre algo diferente, né? Eu acredito assim que Deus está preparando algo muito especial para a gente, irmãos, sobre essa área do fluir nos 5 ministérios, os dons. Mas por enquanto hoje eu não vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre algo também muito importante. A nossa igreja é uma igreja. Qual é a ferramenta de trabalho da nossa igreja? Irmão, foi tão fraquinho que o Davi nem ouviu, irmão. Eu sei que a máscara, ela impede a sonorização da voz, né? Eu sei disso. Mas a gente pode fazer mais bonita, não pode? Pode ou não pode? Amém? Qual é a ferramenta de trabalho da nossa igreja? Isso, irmão. Agora até o diabo já ouviu e saiu correndo. Amém? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. E é por isso que nós estamos aqui, irmão. Que hoje nós vamos falar sobre célula. Célula é de Deus. Ok? Abra sua Bíblia lá em João 15. João 15. Evangelho de João é o 4º livro aí do Novo Testamento. Se você conseguir achar rapidinho, você vai conseguir me acompanhar. Ok? João 15. Acharam? Amém? Pai, vocês são muito bons de Bíblia, irmão. Vocês estão de parabéns. Diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele faz o quê? Todo ramo que dá fruto, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam aonde? Permaneçam aonde? Você percebe que não é permanecer na igreja? Você percebe que não é permanecer em casa? Você percebe que não é permanecer no seu quarto? É permanecer em... E quem está falando isso aqui é o próprio Senhor Jesus, amém? Então nós temos que permanecer aonde? Nele, ok? E eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver aonde? Na videira, ok? Vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam aonde? Em mim, ok? Em Jesus. Essa é a versão transformadora? É? Ok. Verso 5. Assim, sim, eu sou a videira. Vocês são o quê? Então Jesus diz bem assim, ó: eu sou a videira. Ok? O caule é ele. Ele é a videira. Nós somos aquilo que sai a partir dele. Os ramos, os galhos. Ok? O fruto nasce aonde? Alguns frutos nascem no pé. Já viu? Por exemplo, jabuticaba nasce no pé. No tronco, isso, obrigado, irmão. Nasce no tronco. Mas a grande maioria dos frutos nasce aonde? Nos galhos. E a videira, o fruto vem aonde? Na ponta do galho. Ok? Então eu quero que você entenda a dinâmica. Jesus é o tronco. Nós somos os galhos, os ramos. Ok? Volta aí. Quem permanece em mim e eu nele, talvez produz fruto. Está assim? Não está assim na sua Bíblia? Como é que está na sua Bíblia? Produz fruto. Não tem talvez. Não tem assim, quem sabe. Será. Ok? Produz fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer o quê?
Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos serão ajuntados no monte para serem queimados. Isso aqui é forte, irmão. Então, espera aí. Se eu não produzir, eu vou ser cortado da videira. Se eu não gerar, eu vou ser cortado da videira. Uma mãe no passado, quando ela era estéril, ela era considerada o quê? Amaldiçoada. Por quê? Porque ela não consegue gerar sementes, ela não consegue produzir sementes. Então é terra seca, terra estéril. E aqui o Senhor Jesus está falando assim: olha, eu sou o tronco, o ramo, aqui é o galho. Na ponta do galho tem que gerar o quê? Se esse galho não está gerando fruto, o que ele faz? Ele vem próximo do tronco e corta. Esse galho vai ser lançado aonde? Fora. Não presta. Está pegando? Está entendendo? Amém? Quem é que falou? Verso 7. 7 eu já li? Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o quê? Isso aqui é perigoso, hein? Hein? Pedirão o quê? Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso aqui é uma oração muito... Ninguém se espalhe sobre a face da terra e o nosso nome seja gravado. Ou seja, na verdade, o que estava por detrás daquela aproximação, na verdade não era se aproximar de Deus, é para que o nome dele se vangloriasse diante da terra. Cuidado com toda boa intenção. Deus sonda o coração. Dependendo se a boa intenção ela for analisada por Deus como uma má intenção, o fruto que produzir não é digno. O fruto que produzir Você é pontual não é digno. no trabalho, mas atrasa Isso não pra sou ir eu ao falando. Isso é a voz lá no computador. Ok? Vamos continuar mais um pouquinho? E onde eu parei aqui, Senhor? Mostra aqui, Senhor. Isso, pedir o que quiser, lhe será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande alegria ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de... Então, quando é que um homem e uma mulher, realmente Jesus olha para ele e para ela e diz assim: meu discípulo, minha discípula? Segundo o texto está escrito aí na sua Bíblia. Eu gostaria de ouvir vocês. Quando produzem muitos frutos. Eu quero que vocês peguem aí. Então nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus quando produzirmos. É quando eu ir à igreja, ler a Bíblia, orar? Não. É quando eu produzir fruto. Pastor, o que é o fruto? Se eu perguntasse para você, o que é o fruto? O que você me responderia? Fala, irmã, de novo. Fruto é uma vida. Irmã, ó, eu não sei vocês, se vocês estão muito tímidos, mas a irmã Gianine, ela chegou, irmão, declarando, amém? Irmão, você não tem que ter medo de falar, não. Eu acredito que não é só a irmã Gianine que sabe, não. Eu acredito que todos nós sabemos. Mas às vezes, algumas vezes, isso nos confronta. Porque quando o Senhor Jesus olhar para nossas mãos, Ele não vai dizer bem assim: olha, quantas igrejas você construiu na terra?
templos, melhor dizendo, ok? Quantos templos você construiu na terra? Quantas vezes você tocou no ministério de louvor? Quantas vezes você frequentou a igreja? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você leu a Bíblia? Ele pedirá: o que você fez por mim? Quais são os seus frutos? A árvore, ela produz segundo a espécie. Você já plantou um pé de manga esperando colher abacaxi? Por quê? Isso seria o quê? Loucura. Você não planta uma espécie de fruto esperando colher outra tipo de fruto. Se você plantou aquilo ali, então aquilo ali você vai colher. O Senhor Jesus, quando ele esteve na terra, o que ele mais fez na sua época de ministério? Ganhou vidas. Aonde Jesus estava, ele estava fazendo o quê? Falando do amor de Deus, pregando o reino. A primeira mensagem de Jesus diz assim: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aonde Jesus estava, o que ele mais fez é pregar o reino. Quantos templos Jesus construiu? Nenhum? Quantas vidas Jesus ganhou? Então você entende que é o seguinte: o fruto é produzido segundo a sua espécie. Você é um ser humano. Você precisa produzir o quê? Outro ser humano. Ok? Você está aí? Está entendendo? Amém? Então, o Senhor Jesus aqui, ele vai dizer, ele vai narrar isso aqui. Ele está falando aqui com os discípulos. Ele está falando isso aqui com as pessoas. Olha, a videira, ele pegou uma ilustração de uma planta e ele trouxe para dentro de uma linguagem espiritual. E ele diz assim: se esse ramo, que somos nós, e nós, Jesus ainda vai dizer que nós fomos enxertados na videira. Por que nós fomos enxertados na videira? Já viu enxerto de árvore? Ali em cima ali eu tenho, né, a irmã Mércia, né, deu uma rosa do deserto de presente para minha esposa. Aí a parte de cima tava feinha dela. Ela levou para lá, pegou lá um outro pedaço da planta também, da rosa do deserto, mas um pedaço, uma outra muda. Pegou, cortou aquela que a minha esposa tinha, veio em cima, colou uma parte com a outra, passou uns esparadrapo no negócio. Irmão, está lá produzindo flores lindas. Isso é enxerto. Quando uma parte que não é de origem natural do caule é trazido e colocado junto do caule. Obrigado, meu príncipe, meu lindo, fofo, gato. O fruto igual à espécie, irmão. Amém? Se os pais não concordarem. Então, olha só, a palavra de Deus fala que nós somos gentios. Ok? Talvez você não é de descendência diretamente judaica, de uma das 12 tribos. Ok? Então o que acontece? Nós que somos desse ramo de ramificação de seres humanos, a palavra de Deus fala que Jesus, ele pegou e nos enxertou nele, enxertou tudo nele. E agora ele quer o que nós façamos com esses galhos que agora foram enxertados na videira? Produza o fruto, para que esse fruto então ele possa ser plantado e gerado mais fruto. Agora eu pergunto para você, por favor, não me responda. Se eu perguntar para você quantos frutos você produziu o ano de 2020, só para e pensa na sua mente. Quantas pessoas você levou ao Evangelho no ano de 2020?
Quantas pessoas você acompanhou para que esse fruto não se perca no ano de 2020? Só para e pensa. Isso é particular, ok? Eu só quero levar você a pensar. Porque o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Porque a palavra de Deus diz assim: todo o ramo que em mim estiver ligado e não produzir o quê? O que ele vai fazer com esse ramo? Você gostaria de ser cortado? Irmão, é triste, irmão. É triste. Quando eu jogava bola e eu não jogava, eu enganava. É triste quando escolhe todo mundo, menos você. Você se sente rejeitado, desprezado. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, você acha que essa é a vontade de Deus? Não. Mas tem um segredo aqui. Qual é o segredo? Ele falou o seguinte: todo ramo que estiver ligado a mim e eu nele, e entender a palavra e entender o meu amor, não tem como não produzir. Pastor, eu não consigo. Então tem alguma coisa errada com você. Talvez você não foi enxertado ainda na videira. Porque não tem como. Toda pessoa que ela é enxertada na videira, não tem como. Aonde ela chegar, querido, não falar do amor de Deus. Ver uma pessoa indo para o inferno e não fazer nada para impedir essa pessoa de ir para o inferno. Pastor, mas todo mundo tem um livre-arbítrio. Mas se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe fazer o bem e você está deixando de fazer ele, você está cometendo um pecado. Se você vê o seu irmão no erro, se você vê uma pessoa morrendo e não está fazendo nada para ajudar essa vida a ela sair daquele caminho, você está pecando. Ou seja, você não está produzindo segundo a sua espécie, que é Cristo. Amém? Quando Jesus viu um morto andando, vindo pelo caixão, o que ele fazia? Passa por lá e vai sepultar logo, era isso? Não. Quando Jesus viu um aleijado, o que ele fazia? Quando Jesus viu um coxo, quando Jesus viu um cego, quando Jesus viu uma mãe pedindo pela sua filha que estava endemoniada, quando Jesus, ao receber a notícia de João Batista, seu primo, que tinha sido decapitado, e agora ele atravessa o mar, ele está triste. Tudo que ele queria agora era um momento de descanso, era um momento para descansar. Diz a palavra de Deus que chegou a multidão, envolveu ele e falou assim: nossa, mestre, 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 mestre. Diz a palavra de Deus que ele olhou para aquela multidão com grande compaixão, mesmo cansado, mesmo depois de ter recebido a notícia triste. Diz a palavra de Deus que ele ficou até a última pessoa, ajudando cada uma dessas vidas. Você está entendendo isso? Por que ele fazia isso? Porque o amor do Pai estava muito forte dentro. Diz a palavra de Deus assim que quem muito ama, muito dá, mas quem pouco ama, pouco se dá. Como é que eu avalio, pastor, que eu estou amando muito a Deus? A sua entrega no reino de Deus. Quando é que eu amo pouco a Deus? Quando você está deixando de se entregar a Deus e fazer a sua missão, cumprir o seu ID. Porque qual é a nossa missão na terra? Segundo a palavra de Deus, qual é o nosso propósito aqui na terra? Você já está salvo, amém? Amém, você já está salvo, vai para o céu, glória a Deus. Agora, por que Jesus ainda deixou você aqui na terra, enfrentando coronavírus, você ainda talvez enfrentando dificuldade na sua casa, enfrentando briga, enfrentando problema? Por que Ele ainda deixou você passar por tudo isso aqui na terra? Porque ainda tem muita gente aqui na terra que precisa do amor dele. Não é para você ter uma casa melhor, você pode ter, glória a Deus por isso. Não é para você ter um carro melhor, glória a Deus por isso, você pode ter. Não é para você ter uma conta bancária maior, glória a Deus, se você puder ter, tenha. Mas qual é o seu propósito inicial? Ganhar vidas. Porque quando Jesus voltar, tudo isso vai virar pó. Isso não tem valor para Deus. Dinheiro não tem valor, casa não tem valor, carro não tem valor. O que tem valor no reino dos céus é vidas. Você está entendendo isso?
Por isso, nessa igreja, nós trabalhamos com células, com vidas. Vida na vida. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso, sabe por quê? Porque se você não entender isso, querido, eu até ouso me dizer, você está na igreja errada. Posso até fazer como o pastor Theo Hayashi, ele sempre faz. Se você veio para cá, mas você não está entendendo o princípio, a visão, o entendimento dessa igreja, querido, você está no lugar errado. Você está no lugar errado, porque essa igreja é uma igreja que trabalha em... E qual é o nosso objetivo? Isso. Se você não entender isso, você pode estar no lugar errado. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso chamado. Ganhar vida e cuidar delas. Mas não convido ninguém. Se eu oro, mas não me relaciono com ninguém, quando é que essa oração vai ter realmente o poder dela? Deixa eu te falar, sinceramente, nunca. O Senhor Jesus, quando chegaram para o Senhor Jesus lá, no pé do monte lá, e falaram assim: Senhor, tem uma multidão aqui, tem mais de 5.000 pessoas aqui, já está ficando tarde, essas pessoas estão morrendo de fome. O que nós vamos fazer? Despede logo essa multidão, Senhor, manda cada um para sua casa agora, dá linha na pipa. O que o Senhor Jesus falou? Deem vocês de comer. Quando Jesus falou isso, ele já sabia que os discípulos não tinham dinheiro. Eles já sabiam que os discípulos não tinham comida. Mas por que Jesus vira para os discípulos e fala para eles bem assim: deem vocês de comer? Porque Jesus estava esperando dos seus discípulos uma ação. Você está entendendo? Ele estava esperando uma ação. Senhor, olha aqui, eu vou aqui, Senhor, pegar aqui o que a gente tem, eu vou orar, vou impor minhas mãos e vou declarar. Deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus fala assim, que todas as bênçãos Deus já nos deu, querido. O poder do Espírito Santo já é nosso. Deus está conosco. E agora eu digo para você, o que pode temer o homem nessa terra? Vou perguntar para vocês, o que pode o homem temer nessa terra? Vou perguntar de novo. O que pode o homem temer nessa terra? Isso me deixa com muita dúvida. Que vocês não estão entendendo a mensagem. A palavra de Deus diz assim: não tema o homem, porque o homem tem o poder somente de matar o corpo. Mas tema a Deus, que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Eu vou te perguntar de novo: o que nós devemos temer? Nada. Nada. Coronavírus. Se eu morrer, vou fazer igual Paulo. Se eu morrer, eu vou para o céu, querido. Mas eu vou deixar a marca do evangelho cravado na terra. Lembra da mensagem de domingo? Homens que se mantiveram fiéis, íntegros. Eu vou pregar o evangelho. Eu vou entrar com o evangelho. Eu vou falar do amor de Deus. Agora, sabe o que eu tenho visto? Muitas pessoas recuando. Não é hora de recuar, querido. Quando o inferno dá um passo, a igreja deveria dar 2. Sabe por quê? Porque no momento que a igreja recua, as portas do inferno crescem. Você viu o dado do coronavírus aí? Quantas 1.000 pessoas já morreram no Brasil? Agora eu te pergunto, quantas dessas 1.000 pessoas que morreram não tinha Jesus no coração? Uma vez o pastor Clodoaldo, quando ele veio ministrar aqui na igreja, e foi justamente no dia que uma pessoa pulou da terceira ponte, ficou engarrafado o trânsito. E aí quando ele chegou aqui e tal, passou naquela semana, ele veio ministrar na igreja, e a mensagem dele eu lembro como se fosse até hoje. Ele diz bem assim: aonde estava a igreja que não viu aquilo? Aonde estava a igreja que não viu aquele assassinato? Aonde estava a igreja quando aquela mulher foi espancada? Aonde estava a igreja quando aquele filho foi para a boca de fumo comprar droga? Aonde estava a igreja? Aonde estava a igreja
orando, pastor, lá no templo. Jesus diz assim: ide no meio de lobos. Eu vos envio no meio dos lobos. Para fazer o quê? A diferença. A luz só tem o real valor se ela iluminar no meio da escuridão. Ninguém acende uma luz, querido, em pleno sol de meio-dia. Por quê? Porque é desnecessário. O sol todo-poderoso já está brilhando. Agora, onde a gente acende a luz? Quando o sol se vai e as trevas chegam. Aonde a luz de Cristo é necessária neste mundo? Aonde as trevas estão imperando. Agora, quando é que nós vamos fazer isso? Quando nós saímos da nossa zona de conforto e assumimos o compromisso como igreja. Eu vou ganhar a minha rua para Jesus. Eu vou ganhar o meu bairro para Jesus. Todos os meus conhecidos, os meus colegas. Eu não vou cansar. Eu vou mandar mensagem todo dia. Eu vou bater na porta. Se tiver que passar lá e carregar e trazer para a igreja, eu vou fazer isso. Sabe por quê? Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro para Jesus. Você está entendendo? Esse mundo aqui, querido, Deus daria ele todinho em troca de uma alma. Quando um pecador ele sai do lamaçal do inferno e ele entra e entrega a vida dele a Jesus, querido, os céus estão em festa. Então nós temos que entender que o nosso compromisso primeiro, querido, nessa terra, querido, não me entenda errado, ler a Bíblia é fundamental. Orar é, sem sombra de dúvida, a coisa importantíssima na vida de todo cristão. Jejuar, frequentar uma igreja é importantíssimo. Mas deixa eu dizer o seguinte: isso aqui só tem sentido se tiver vidas aqui dentro. Porque se essa estrutura todinha, um templo aqui em cima para 450 pessoas, só tem sentido tudo isso se tiver vidas, se tiver almas. Jesus morreu, querido, não foi por um templo. Jesus morreu, não foi, querido, por uma estrutura. Jesus não morreu, querido, não foi por dinheiro. Jesus morreu por almas. Jesus morreu por vidas. E eu pergunto para você: você tem levado a sério, querido, o seu amor e o seu testemunho de ganhar almas para Jesus? Eu vou falar isso aqui, querido, muitas vezes aqui na igreja. Sabe por quê? Porque nós precisamos sair, querido, e levar o nome de Cristo. Nós precisamos pregar este evangelho na sua rua. Quantas pessoas hoje, querido, se Jesus voltar agora, estão indo para o inferno? Pastor, tem muitas. E o que você tem feito na sua rua? Nada, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Abrir uma célula na sua casa, ser responsável por uma célula, querido, não é peso, é um privilégio. De você levar a arca da aliança para dentro da sua casa, estabelecer um reino, um posto estratégico. Lembra das bases militares? Quando o povo vai evangélico, quando o povo vai para a guerra, querido, ele começa a estabelecer bases em locais extra. Para quê? Para ganhar aquele lugar, para poder, querido, estabelecer, sabe, o domínio naquele lugar. Como é que nós vamos ganhar Balneário de Ponta da Fruta? Estabelecendo, querido, em nome de Jesus, quem me dera. E nós vamos chegar lá ainda, Senhor, em nome de Jesus. Mas se cada crente nessa igreja falasse assim: pastor, na minha casa eu vou abrir uma célula, eu vou chamar os meus vizinhos, eu vou bater de porta em porta, eu vou pregar o evangelho, pastor, eu vou falar de Jesus, eu vou salvar o maior número de pessoas que eu consegui esse ano, pastor.
Querido, eu fico ansioso de chegar esse dia onde cada discípulo vai virar para o mestre e dizer assim: Senhor, pode deixar, eu vou multiplicar esses pães, pode deixar que o vento e o mar, eu vou dar ordem para acalmar. Jesus estava querendo essa ação dos discípulos. Ele estava querendo isso dos discípulos. Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer o reino do Senhor em Balneário de Ponta da Fruta crescer. Eu vou fazer, eu não vou descansar, Senhor, enquanto vidas não se dobrarem diante do teu altar. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, mas eu vou para a rua, eu vou buscar o perdido. Eu vou me importar com aquele que, sabe, talvez hoje até gospe na sua cara. Quantas pessoas cuspiram em Jesus, deram chicotadas em Jesus, mas Jesus na cruz, o que ele disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou quem cuspiu na cara dele, Jesus perdoou quem falou mal dele, Jesus perdoou quem chamou ele de Deus Zebu, Jesus perdoou aqueles homens, sabe por quê? Porque cada um deles, querido, é uma alma em potencial, é uma pessoa que pode, mais tarde, ser um Paulo da vida, é uma pessoa que vai levar milhares de pessoas para o céu, é uma pessoa, querido, que vai povoar o reino dos céus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você talvez nem tem noção dos improváveis que estão lá fora. Eu fico pensando, você imagina você ganhar um Paulo da vida? Já parou para pensar nisso, irmão? Quantas vidas o apóstolo Paulo conseguiu tocar no Novo Testamento? Quantas igrejas Paulo abriu? Milhares, irmãos. Sabe, segundo os estudos, irmãos, foi a multidão de gente. Talvez você consiga ganhar um Barnabé da vida. Talvez você ganhe uma Príscila e um Áquila. Talvez você ganhe um Timóteo, um Tito, um Filemon, um Epáfras. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se você ganhar uma dessas vidas, você já produziu fruto. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A árvore, quando ela gera o fruto, ela já não lança ele no chão. Ela segura ele no caule até que o fruto esteja completamente nutrido, fortalecido. Até que, na verdade, querido, o fruto, ele realmente chega ao tempo. Isso fala, querido, do discipulado. Isso fala, querido, na verdade, sabe o que está acontecendo? Isso está falando, querido, da transferência da coluna que está faltando ali, que nós vamos fazer ainda, o banner, que é a consolidação. Pastor, eu preguei o evangelho, falei de Deus para um monte de gente. Alguns aceitaram Jesus. E quando aceitou Jesus, você fez o quê? Larguei. Se eu contasse para você uma história dizendo que uma mãe, ela ficou grávida, pegou a criança, gerou a criança, e aí essa mãe pegou aquele bebê, logo que nasceu, chegou dentro de casa, colocou ele sobre o berço, colocou uma mamadeira do lado, deu um cartão de crédito, virou as costas e foi embora. O que você diria para uma mãe dessa? Irresponsável? O que você diria para uma mãe dessa? Sabe? A palavra de apóstolo Paulo vai dizer que nós, quando ganhamos alguém para Jesus, é o nosso filho que está saindo daqui de dentro do ventre. Você está entendendo isso? Está pegando isso? Quando você gera alguém, quando você prega o evangelho, aquela pessoa toma uma decisão e aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você gerou um filho espiritual na fé. Qual é a sua função agora como ramo da videira? Fazer com que todo nutriente chegue no fruto, para que esse fruto ele cresça, ele amadureça e ele tenha todas as propriedades que venha da sua origem, Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Então nós precisamos produzir frutos. Que fruto, pastor? O fruto segundo a espécie. Uma vez que você é filho de Deus, está ligado ao ramo, você precisa produzir um fruto dele.
Eu não sei aqui, eu não tenho aqui anotado o nome de todos que deram, sabe, o nome para poder abrir a sua casa, para receber ou para realizar a sua célula. Mas uma coisa eu queria deixar para você hoje, porque o meu tempo ele é curto. Eu queria deixar para você, se você deu o nome, querido, leve isso a sério. Leve isso a sério. Leve isso a sério. A palavra de Deus fala que nós lemos ali na oração, que diz o quê? Verso de número 7. Mas vocês, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será o quê? Quem você acha que fica mais feliz quando alguém se converter? Deus. Você está entendendo? Mas a palavra de Deus é assim: tudo que vocês pedirem com fé, não duvidando no seu coração, assim será feito. Se você começar a declarar lá na sua casa, na abertura da célula: a minha casa é uma célula poderosa, vou ganhar todos os meus vizinhos para Jesus. Durante aquela semana você começa a bater na porta de cada vizinho. E aí você começa a declarar: olha só, uns amigos meus, né, eu estou reunindo uns amigos aqui da rua, lá na minha casa. Ah, é? Lá na sua casa? É, lá em casa. Que dia? Tal dia, tal horário. Poxa, que legal. Precisa levar alguma coisa, fazer alguma coisa? Não. A reunião de amigos. Queria muito que você fosse, que você é muito especial para mim. Te considero muito. Ah, é? Vou lá na sua casa. Talvez às vezes na primeira não vai. Tem uns que dão uns migué. Já viu aqueles que dá migué? Eu era danado para dar migué. Minha mãe chamava para ir na igreja e falava assim: amanhã eu vou, amanhã eu vou. Mas no dia que eu fui, eu fiquei. Água mole em pedra dura. Qual é o dever do cristão? Insistir até que a porta se abre. Esse é o nosso dever. Insistir. Pastor, mas já falei uma vez. Fala 2. Pastor, eu já falei 3. Fala 5. Faça igual Jesus falou sobre o perdão. Quantas vezes a gente deve perdoar alguém? 70 vezes 7. 144 vezes. Ah, pastor, talvez na minha vida toda eu já perdoei isso tudo. É, mas isso é diário. A mesma pessoa, a mesma. Não é um perdão diferente para cada um, não. A mesma pessoa. 144 vezes a mesma pessoa no mesmo dia. Isso fala de persistência. Jesus diz assim: aquele que colocou a mão no arado. Você está entendendo? Se você entregou sua vida verdadeiramente a Jesus, irmão, essa palavra para você não é dura. Essa palavra para você é apenas confirmação para você fazer o ID do Senhor. Agora você que ainda não entendeu que você precisa ser enxertado na videira, você vai achar que é confronta, você vai achar que é o pastor querendo inventar coisa, é isso ou é aquilo outro, porque você ainda não entendeu a videira. E para você que ainda não entendeu, eu vou orar para que você entenda. Porque eu não quero que você faça porque o pastor está obrigando, porque a igreja está obrigando. Eu quero que você entenda que uma pessoa morreu por você há 2000 anos atrás. Ela te salvou, e tudo que ela pede para você é que você se importe o suficiente, como ele se importou por você. Você se importe com aquele que também está perdido lá hoje. E por ele, você também dê a sua vida, como ele deu por cada um de nós. Aí, nós vamos poder dizer: somos verdadeiros cristãos. Sem isso, querido, somos frequentadores de igreja, somos religiosos. Seremos conhecidos como os discípulos de Cristo. Diz a palavra de Deus: quando fizerdes o que eu vos mando. Você já percebeu que na Bíblia algumas coisas Jesus ele não pediu?
Já percebeu isso? Ele mandou. Por quê? Porque se pedir, tem muita gente que vai dizer bem assim: tô afim não, quero não, posso não, tô cansado. Quantos estão aqui hoje, trabalhou o dia inteiro? Eu perguntaria: o que você está fazendo aqui? Ah, pastor, eu estou quase dormindo aqui já. Mas eu vim, sabe por quê, pastor? Porque eu entendo a importância de estar unido no corpo de Cristo.